Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. Dando sequência aqui ao curso de Bioquímica Básica da Escola de Ciências da Vida, ainda nas bases da Química, nesta aula vamos falar sobre os princípios do equilíbrio químico. Pode parecer uma aula um pouco complicada de se entender, mas ela é fundamental para que nós possamos entender a bioenergética. A bioenergética, ela se baseia e muito nos processos do equilíbrio químico. Então a gente tem que entender o que é uma base do próprio equilíbrio químico, tá bom? Então basicamente a gente pode definir o equilíbrio químico como um fenômeno que ocorre em reações reversíveis, a gente já viu isso na aula anterior, na qual a velocidade de formação dos produtos e de reagentes é igual a zero, ou seja, as concentrações de ambos estão em equilíbrio. Então, com a mesma velocidade que eu formo um reagente, eu vou formar também um produto. E quando isso acontece, nós estamos em equilíbrio químico, tá? Vamos explicar isso comparando uma reação reversível em detrimento a uma reação irreversível, tá? Vamos colocar a reação irreversível do lado esquerdo e a reação reversível do lado direito. Começando com a reação irreversível, eu tenho aqui o exemplo do ácido clorídrico. Quando você joga o ácido clorídrico em meio aquoso, ele vai sofrer uma ionização e vai liberar para o meio os íons H+, e os íons cloreto, que são os íons Cl-. Num tempo inicial, eu vou supor que eu tenho uma unidade de ácido clorídrico, tá? Vamos considerar 1 mol para facilitar. Nesse momento, antes de sofrer qualquer ionização, a quantidade de íons H+, e íons cloretos é igual a zero. Quando a reação termina no tempo final, representado por TF, eu já não tenho mais nada do ácido clorídrico e tenho 1 mol de íons H+, e 1 mol de Cl-, porque se eu tenho 1 mol de ácido clorídrico, um ácido clorídrico contém um hidrogênio e um cloro. É óbvio, então, que eu vou ter 1 de H+, e 1 de Cl-, tá? Olha só que interessante. Quando você analisa essa circunstância, o ácido clorídrico vai sofrer uma ionização completa. E essa ionização completa ocorre em ácidos fortes, tá? Ácidos fortes, por sua vez, não têm equilíbrio químico, porque ele não retorna para formar novamente o ácido clorídrico. Isso não vale só para o ácido clorídrico, mas para qualquer outro ácido forte. Aí você me pergunta, isso vale para as bases também? Também vale para as bases fortes, que diferentemente as bases fortes elas não ionizam, elas dissociam, tá bom? Agora, tratando-se de uma reação de caráter reversível, vamos colocar aqui um ácido orgânico, ele vai sofrer ionização, vai formar os íons H+, e o A-, que por sua vez pode voltar a formar o ácido orgânico. Esse voltar a formar o ácido tem uma implicação muito importante. Vamos pegar aqui no tempo inicial que eu tenho novamente 1 desse ácido orgânico e eu não vou ter nada dos íons H+, nem do A-. No tempo final, onde ela já terminou a reação, perceba que eu não vou ter 0 do ácido orgânico, mas sim 1 menos X, sendo X menor do que 1. E esse X, por sua vez, vai ser igual à quantidade de íons H+, e íons A-, tá? Olha só que interessante. Quando eu tenho ainda uma fração do ácido orgânico nessa brincadeira, quando termina a reação, eu tenho uma ionização parcial, ou seja, eu não consigo ionizar completamente o ácido orgânico. Logo, desta forma, eu tenho um ácido de caráter fraco. Todo ácido fraco e toda base fraca não ioniza completamente. Logo, a gente tem uma condição onde há uma possibilidade de equilíbrio químico. Uma fração do ácido orgânico e uma fração dos íons H+, mais A-. Ela pode ir e voltar. Posso formar tanto produtos quanto reagentes, tá bom? E para determinar isso, a gente calcula a constante de equilíbrio, que é a razão da concentração dos produtos e reagentes quando os mesmos atingem o equilíbrio químico, que a gente vai chamar de Ka. O Ka reflete o equilíbrio químico de ácidos, mas você pode usar Kb para equilíbrio químico de bases ou Kc para equilíbrio químico geral. Vamos colocar aqui o cálculo do equilíbrio químico usando o Ka como representação e ele segue esta estrutura que você está observando aí na tela. Antes de comentar a equação,
em si, vamos colocar uma equação química genérica, tá? A mais B formando C mais D, tá? O A e o B representam os reagentes da reação. Eu posso ter apenas o A, posso ter só um reagente, mas posso ter A, B, C, D, tantos reagentes quantos forem necessários, tá? Isso é só uma representação genérica. Os reagentes, no cálculo da constante de equilíbrio, ficam no divisor. Então você tem a concentração do reagente A elevado, o Azinho, vezes a concentração do reagente B elevado a Bzinho. De forma equivalente, do outro lado da equação, nós temos os produtos, que também podem ser bem mais do que esses dois. Pode ser C mais D mais E, mas enfim, pode ser vários produtos. Os produtos, na constante de equilíbrio, para o cálculo, eles ficam do lado do dividendo. Então, nós temos ali C, a concentração de C, elevado a Czinho, vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Se eu tivesse E, por exemplo, eu multiplicaria o E e elevaria ele a Ezinho. O que é esse Azão? O que é esse Bzinho? Qual que é a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas? Basicamente, as letras minúsculas correspondem aos coeficientes estequiométricos da substância. Então ele pode ser 1, 2, 3, 4, seja lá quais forem os valores. Quando não há nenhuma representação numérica do lado da substância que você está analisando, obrigatoriamente o coeficiente estequiométrico é igual a 1. E aí as letras maiúsculas representam as substâncias químicas. Então o cálculo da constante de equilíbrio vai ser sempre produtos dividido por reagentes, elevado cada qual ao seu coeficiente estequiométrico. Se eu tenho A e B como reagentes, eu vou ter a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. E produtos, se eu tenho dois produtos, eu vou fazer C elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? A concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de D elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá bom? Essa é a representação geral da constante de equilíbrio. E ela vai ser muito, mas muito utilizada quando nós estivermos trabalhando com a bioenergética. E também os sistemas tampão. A gente vai aplicar muito esses cálculos aí. Tá bom? Então é isso aí. Se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.